Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Que domingo abençoado, que manhã abençoada. É bom, é agradável estarem unidos os irmãos, como declara a Escritura, como ensina a Escritura e como nós temos experimentado, não é mesmo? Nós vamos conversar hoje sobre a lição 11, mas pastor, semana passada conversamos sobre a lição 9. Pois bem, eu fui para a lição 11, pois a lição 10 não achei muito bacana, tá? Admito, dei uma lida assim, o autor da revista colocou um texto e depois desenvolveu ideias que não tinham, ideias corretas, mas que não tinham relação com o texto. Então achei mais prudente, mais razoável, mais apropriado já avançarmos para a lição de número 11, tá? Estamos conversando sobre o desafio do trabalho missionário. O tema da revista é Até aos Confins da Terra. É interessante que as lições dessa revista foram escritas por nossos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT, e também da JMN, Junta de Missões Nacionais. Então hoje vamos tratar sobre o tema que está na tela, missões transculturais e o desafio acadêmico. E o texto que servirá para a nossa reflexão é Atos capítulo 17. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no Novo Testamento. No único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, que foi redigido por Lucas. Lucas, que não foi apóstolo, não foi diácono, mas foi um importante servo do Senhor. A igreja, a história da igreja não é escrita apenas através de seus oficiais, viu? É Deus que faz a coisa acontecer e usa quem Ele deseja. Atos capítulo 17, versos 16 a 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de
todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Meus irmãos, o contexto dessa história, o contexto dessa passagem, é a segunda grande viagem missionária de Paulo. O companheiro de Paulo na segunda viagem foi Silas. Lembram-se da treta com Barnabé? E eles se separaram? Pois bem, Deus usou a dupla missionária grandemente por ocasião dessa segunda grande viagem missionária. Quando lemos o capítulo 16, encontramos Paulo pregando o evangelho lá na região de Filipos. Olha a setinha vermelha. No capítulo 17, nós encontramos a pregação de Paulo e Silas em Tessalônica. A setinha mudou de lugar. Então, no início do capítulo 17, encontramos o registro de Paulo pregando na cidade de Tessalônica. Ele chegou ali e ele expôs as Escrituras durante 3 sábados seguidos, consecutivos, na sinagoga local. Paulo abriu as Escrituras e mostrou, explicou para os tessalonicenses que Cristo teve de sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos. Os resultados da pregação em Tessalônica foram os seguintes: alguns dos judeus e muitos gentios creram no Evangelho. A missão de Paulo em Tessalônica foi muito bem sucedida. Entretanto, como consequência da pregação, alguns judeus se uniram, se associaram para atrapalhar o ministério de Paulo e Silas naquela localidade. É surpreendente e triste verificarmos que algumas pessoas se unem para atrapalhar. Tem gente que coopera para sabotar, não ajuda em nada, não constrói nada, mas na hora da queixa, na hora da reclamação, coopera. Então foi isso que aconteceu. Alguns judeus que moravam, que habitavam lá em Tessalônica, se uniram a fim de se opor ao ministério de Paulo e Silas. O que eles fizeram? Saíram dali e foram para a região da Bereia, que está ali pertinho, tá? E lá em Bereia, os irmãos, ou melhor, os bereanos acolheram a mensagem de Paulo e Silas. Muitos bereanos acolheram a mensagem de Paulo e Silas. Ok? O que aconteceu? Alguns daqueles judeus que estavam em Tessalônica foram para Bereia, vocês podem notar que não era muito longe, foram para Bereia para atrapalharem o ministério de Paulo e Silas lá em Bereia. Tá? O que aconteceu depois disso? Paulo e Silas foram para Atenas. Atenas, gente, era uma cidade importante, uma cidade chique, uma cidade sofisticada. Atenas foi o berço da filosofia, do teatro, dos Jogos Olímpicos, da democracia, enfim, Atenas era a representação da Grécia na sua era de ouro. Atenas era a representação da era de ouro da Grécia antiga. Figuras ilustres como Sócrates, Péricles, não o cantor de pagode, viu? Piada, sem graça. Aristófanes, Aristóteles, esses nomes difíceis, Platão, esses nomes aí de gente importante, muito inteligente, são associadas a essa cidade. A Escritura ensina, gente, que chegando em Atenas, Paulo ficou assim muito espantado, ele ficou muito surpreso, mas ele não ficou espantado com o Parthenon, uma edificação clássica dos gregos. Ele não ficou espantado com o templo de Hefesto. É assim que se fala?
Isso, templo de Hefesto. Paulo não se impressionou com os filósofos, com os oradores, com os políticos gregos. A Escritura afirma que Paulo se espantou com a idolatria daquela gente. Paulo se impressionou negativamente com a idolatria presente na cidade. Repare no verso 16. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Para onde você olhava, eram altares, eram templos, eram construções dedicadas aos mais diferentes ídolos. O panteão de deuses gregos é enorme. Existem muitas divindades, existem muitas deidades e altares espalhados pela cidade inteira, dedicados a esses falsos deuses. Paulo ficou perturbado com a idolatria dos atenienses. Quanto à religião, a Atenas do século I caracterizava-se pelo domínio, ou melhor, pelo predomínio da religião politeísta, ou seja, ao culto aos múltiplos e variados deuses gregos. Não faltavam altares, estátuas e templos dedicados a Zeus, Poseidon, Afrodite, Dionísio, Hermes, Apolo e etc. Esses são nomes das divindades dos gregos. Paulo não se conforma com a idolatria. E Paulo também não se conforma à idolatria. Não é porque o povo é idólatra que eu serei também. Não é porque o povo cultua outras divindades que eu vou me curvar a esses falsos deuses. Paulo resiste ao politeísmo e, ao mesmo tempo, anuncia a verdade de que só há um Deus. Só há um Deus. O que é um ídolo, gente? Os protestantes se sentem geralmente muito confortáveis para tratarem desse tema, pois nós imaginamos que, pelo menos de idolatria, nós estamos livres. Nós, com facilidade, acusamos os católicos romanos do expediente da idolatria, mas nós não temos imagens, nós não temos santos, idolatria é uma coisa que não nos ameaça. Você está enganado. Porque ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Ídolo é qualquer coisa que você busque para lhe dar o que só Deus pode dar. Tá? Então, a idolatria é coisa sutil e perigosa e configura-se como uma ameaça, um perigo para todos nós. É possível você transformar uma coisa boa em um ídolo. Reputação é coisa boa ou ruim? Boa. Mas é possível você transformar essa coisa boa em uma coisa ruim. Quando você, para defender a sua reputação, recorre à mentira, recorre à negociação, à sabotagem. Você quer tanto manter a sua reputação que você recorre a expedientes que são irregulares. O que é isso daí? Uma manifestação de culto idólatra. Você está idolatrando a sua reputação. Então é possível nós transformarmos coisas boas em verdadeiros ídolos. Gente, assim como os atenienses tinham altares para diversos deuses, a sociedade contemporânea também idolatra diferentes deuses, tais como o sucesso, ou o dinheiro, ou o prazer. Essas coisas estão ocupando o lugar de Deus. O entretenimento. Já parou para imaginar que talvez o seu Deus seja o seu sofá e a sua televisão? Se a melhor hora do seu dia é a hora que você se esparrama no sofá para ficar lá meia hora escolhendo o que você vai assistir, talvez você transformou o entretenimento em um ídolo. Viu só como a coisa é perigosa? Viu só como a coisa é sutil? É muito fácil a gente falar sobre os atenienses, um bando de idólatras, ou sobre pessoas que pertencem a uma outra manifestação do cristianismo, são idólatras. Não acusa apenas os outros, não.
avalie a sua vida também. Sobre idolatria, gostaria de compartilhar com vocês uma frase do reverendo Ricardo Barbosa. Aliás, compartilho a frase e aproveito para dar a dica. O reverendo Ricardo Barbosa é um pastor lá em Brasília, é pastor da igreja do Jardim Planalto, em Brasília. Eu gosto muito da produção dele, ele escreve periodicamente na revista Ultimato e também publica seus livros pela editora Ultimato, lá de Viçosa. Então, se achar alguma coisa do reverendo Ricardo Barbosa de Souza, pode ler, é coisa muito boa. Eu quero dividir com vocês um fragmento que eu extraí do seu último livro. O último livro que ele publicou se chama A Cruz e o Paradoxo da Autoestima. Olha lá o que o Ricardo Barbosa falou sobre idolatria. A idolatria é a resposta humana diante da ausência de sentido das coisas, da perda da transcendência e do sagrado. Idolatria é dificuldade de separar o Criador da criação. O poder e a presença da idolatria estão sempre relacionados com o que ela oferece: segurança, sucesso, felicidade, realização, poder. Idolatramos pessoas e esperamos delas o que não podem oferecer. Idolatramos a nós mesmos, nos curvando diante da trindade do eu, meus santos desejos, minhas santas necessidades, meus sentimentos. Ricardo Barbosa é irônico, mas a ironia dele comunica muito. Às vezes, em vez de adorarmos a trindade augusta, estamos adorando essa trindade aí. Meus desejos, minhas necessidades, meus sentimentos. Paulo se revoltou com a idolatria. E você? Se revolta também? Ou convive tranquilamente com ela? Vamos lá, prosseguindo. Em segundo lugar, vemos a importância da pregação da palavra de Deus. Enquanto espera a chegada de seus colaboradores a Atenas, o que fez Paulo foi turistar apenas. Poxa, que cidade bonita. Não, Paulo foi pregar o evangelho. Paulo proclama o evangelho aos judeus na sinagoga e aos pagãos na praça da cidade. Note que Paulo já observou aquilo que mais tarde recomendaria ao jovem pastor Timóteo, quando escreveu lá em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta. Escrevendo a Timóteo, Paulo deu essa orientação: você deve pregar sempre. E vemos Paulo praticando isso já no início do seu ministério. Lá em Atenas, ele pregou o evangelho para os judeus na sinagoga e também para os pagãos na praça da cidade. Paulo não limitou seu ensino aos judeus e aos tementes a Deus aos sábados na sinagoga local. Durante o restante da semana, ele ensinava na praça do mercado, onde as pessoas iam comprar alimentos e outras mercadorias. O procedimento de Paulo, gente, se constitui em um belo exemplo missionário, uma vez que ele se envolveu ativamente com diferentes grupos, debateu com judeus na sinagoga, mas foi ao encontro das pessoas na praça da cidade. Paulo não foge das pessoas. Paulo não evita as pessoas, pelo contrário, Paulo vai ao encontro delas, e vai ao encontro delas com uma mensagem. Ele tem uma boa notícia para compartilhar. Como Paulo, nós também devemos proceder dessa maneira. Também devemos ir ao encontro das pessoas. Não evite as pessoas. Vou dar uma dica aí. Não evite as pessoas. Chegou alguém lá no andar do seu prédio, compra um bis e bate na porta. Olha, seja bem-vindo. Não é gostoso? Quando alguém faz isso com a gente, se mudou para um lugar novo, chega dessa forma, não chega causando lá no andar, né? Não chega causando, chega com simpatia, dá lá um bis, dá lá um chocolate, seja intencional. Às vezes, a gente convive com uma pessoa durante anos e não sabe o nome.
Poxa, pergunta o nome e aproveite as oportunidades para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos de mais intencionalidade. O mundo aí fora é intencional. Não tem nada nas redes sociais que não seja intencional. Aliás, há muita ciência por detrás das propagandas que a gente recebe lá no celular. Não é? Tudo é intencional. A maneira como os objetos são colocados lá no mercado é intencional. Tenho certeza que você já comprou um chocolate porque a fila estava demorando, você ficou olhando para o chocolate olhando para você, aí você resolveu comprar. Não é incrível? O povo é safado. O povo coloca, né? Coloca o chocolate, coloca a balinha, Coca-Cola gelada lá na fila. E o brinquedo, o Hot Wheels, fica ali. Você sem dinheiro. E aí, Alessandra, a criança começa a chorar. E não é uma delícia quando os outros ficam olhando para você e a sua criança chorando? É maravilhoso, é uma sensação muito gostosa. Então, tudo é intencional aí fora. O crente deve ser também. O crente deve ser intencional. O presbítero Robson é intencional. Ele anda com folhetos lá no carro. Chegou alguém, fila de pedágio, ele paga lá o pedágio. Quer dizer, hoje em dia, a maioria está com sem parar, né? Mas fica o exemplo. Eu já vi ele fazendo isso. Entrega lá o folheto. O presbítero José Sena é intencional nesse sentido também. Nós precisamos, como Paulo, dessa intencionalidade para fazer o bem. E o maior bem que a gente tem para fazer, gente, é compartilhar o evangelho. Esse é o nosso tesouro. Ok? De acordo com Lucas, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a debater com Paulo. Epicureus e estoicos pertencem ao contexto da filosofia helenística e ambos buscavam uma vida feliz e tranquila. Entretanto, propunham caminhos diferentes para alcançar isso. Mas esse objetivo de alcançar vida tranquila era um denominador comum entre esses dois grupos. Considerando o contexto do capítulo 17, lembram-se da oposição dos judeus em Tessalônica? Considerando o contexto do capítulo 17, é possível que Lucas esteja comunicando aqui o seguinte: os descrentes não poucas vezes cooperam para resistir ao evangelho e prejudicar a pregação. O texto, na minha avaliação, está sugerindo, insinuando isso, que os descrentes muitas vezes se unem para sabotar, para prejudicar a pregação. Eu me recordo de um episódio que me espantou muito. Estava no trem da CPTM, linha Rubi. É Rubi mesmo, né? Linha 7 Rubi. A Rosângela, que usa todo dia, me corrige, né? Linha 7 Rubi. Estava indo lá para São Paulo. E aí, era naquela época em que o amendoim custava 50. Né? Quem andou de trem aqui sabe do que eu estou falando. E era aquela época em que não tinha muito controle. A turma ainda vende hoje, mas eles estão sempre fugindo dos guardas, né? Naquela época não tinha muito controle. Então estava lá o cara passando, vendendo amendoim 50, soufflé 3x5, né? Que mais? Fone de ouvido, carregador de celular, esse tipo de coisa. Quê? Alho? Já? É mesmo, Lourdes? Alho? Olha só. Enfim, vende-se de tudo, né? Então imagina, era aquele carnaval e gente falando para todo lado, aquela barulheira só. E todo mundo na boa. E de repente entrou um pregador. E o pregador começou a falar. Mais uma voz, não é? Para quê? A turma ficou revoltada com a pregação. Para com isso daí. E várias pessoas começaram a se unir para exigirem que o homem se calasse. O amendoim 50 pode, o alho pode, outras coisas podem, a molecada falando palavrão pode, ninguém estava se incomodando com nada. Mas foi o pregador abrir a boca que o povo já ficou ali irritado. Ou seja,
A gente encontra aí ímpios se unindo para tentar sabotar, prejudicar a pregação da palavra de Deus. Pretendendo sabotar e desqualificar Paulo, aqueles filósofos passaram a chamá-lo de tagarela. Esse apelido, gente, naquela época se referia a um pseudo-intelectual. Tá? Então eles estavam acusando Paulo de ser um pseudo-intelectual. A ideia é de alguém que pega argumentos de várias pessoas, constrói um discurso que parece ser sábio, mas no fundo aquele camarada é um burro, é um tolo, é um bobo, é um tagarela. Tá? Paulo é acusado de introduzir um Deus estranho, de modo que foi conduzido ao Areópago. Veja a foto do Areópago. Essa montanha aí, veja a foto, tem até um tiozinho ali em cima, quase caindo, né? Por que eles escolheram esse lugar, eu não sei. Não é? Enfim, o Areópago era essa montanha aí, e o Areópago era uma espécie de supremo tribunal de apelação para casos criminais. Eu penso que Paulo foi julgado, os estudiosos aí divergem quanto a isso, eu penso que ele foi conduzido numa espécie de julgamento pelos seguintes motivos. O primeiro deles, o que eu já falei, o Areópago era uma espécie de Supremo Tribunal Federal. As palavras iniciais do verso 19, iniciais. As palavras iniciais do verso 19, tomando-o consigo, indicam uma cena de julgamento. E, finalmente, a acusação de introduzir deuses estrangeiros era muito séria em Atenas naquela época. Sócrates, por exemplo, foi executado por rejeitar os deuses do Estado e introduzir novas divindades. Então, na minha avaliação, Paulo estava sim sendo julgado ali no Areópago. Tá? Eu queria prosseguir com a nossa reflexão, gente, recorrendo a um sermão pregado por Timothy Keller em 2003. O título desse sermão é Ao Deus Desconhecido. Ele prega sobre Atos 17 e enfatiza aqui 3 aspectos do poder do Evangelho presentes nesse discurso: o cultural, o intelectual e o pessoal. Começando, vamos tratar sobre o poder cultural do Evangelho. Os atenienses iniciam aquele processo perguntando para Paulo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Ou seja, está aí a acusação. Podemos saber essa nova doutrina que você está ensinando? Você não sabe que isso é crime aqui em Atenas? E Paulo começa seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses. Veja lá verso 22. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo parece elogiar os atenienses e inicia seu discurso dessa forma. Entretanto, é importante notarmos que o termo grego traduzido por religioso também pode significar supersticioso. E é altamente provável que a ambiguidade de Paulo aqui seja intencional. Vocês são religiosos, muito religiosos, mas é possível que Paulo estivesse dizendo: vocês são supersticiosos demais. Tá? E Paulo prossegue e declara lá no verso 23: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Meus irmãos, a defesa de Paulo se constituiu em 4 argumentos e uma conclusão. E aqui nós encontramos o primeiro argumento do apóstolo Paulo. Ele está sendo acusado de introduzir culto a um novo Deus e ele está dizendo: nada disso. Já tem até mesmo um altar dedicado ao Deus que eu estou pregando. Ninguém pode me acusar de introduzir uma nova religião. Porque andando por aí, eu vi diversos altares e encontrei um altar dedicado ao Deus desconhecido. Meus irmãos, os gregos eram tão comprometidos com a idolatria, que chegaram a construir
um altar dedicado a esse Deus desconhecido. A ideia é mais ou menos a seguinte: a qualquer Deus que não conheçamos para honrar, por favor, não nos culpe por isso. Está ali um altar para você. Eles admitiam a existência de tantos deuses que imaginavam que era altamente provável que algum Deus não tivesse sido assim identificado. E eles, temendo a punição pela não veneração, pelo não culto a essa divindade, erigiram esse altar dedicado ao Deus desconhecido. Essa abordagem de Paulo demonstra a sua sensibilidade cultural e a importância de encontrarmos pontos de contato com a audiência para comunicarmos a mensagem cristã de forma eficaz. Então, enquanto Paulo andava por Atenas, ele estava observando tudo. E na hora que ele viu lá um altar dedicado ao Deus desconhecido, sabe aquela luzinha igual nos filmes de desenho animado? Ele já pensou, é por aqui que eu vou iniciar a pregação do Evangelho. Nós precisamos estar sempre atentos a fim de aproveitarmos esses pontos de conexão, tá? Para pregarmos o Evangelho. Precisamos encontrar pontos de contato com a audiência para comunicar a mensagem cristã de forma eficaz. Então, por exemplo, para o enfermo, você pode dizer que Jesus é homem de dores e que sabe o que é padecer e que ele tomou sobre si nossas enfermidades a fim de que nós fôssemos curados. Para a pessoa perturbada de alma e de espírito, diga que existe uma paz que excede todo entendimento. Ok? Para aquelas pessoas que gostam de esportes, recorra àqueles textos de Paulo, onde ele trata sobre o universo dos esportes, por exemplo, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Procure pontos de contato para pregar o Evangelho, não desperdice as oportunidades que o Senhor te dá. Tá? Tá lá um papo sobre economia, por mais que a gente não entende, eu pelo menos não entendo muito, a gente não entende muito de economia, mas a gente pode lançar algum princípio da palavra de Deus. Tá? A gente tem que estar preparado e precisamos dessa sensibilidade para encontrarmos essas conexões com a nossa audiência. Ok? Há um outro aspecto para considerarmos. Eu fico impressionado com esse altar dedicado ao Deus desconhecido. A impressão que isso me dá é que a idolatria não traz saciedade. Na idolatria, a pessoa está sempre incompleta. Ela sabe que tem alguma coisa que ela não captou ainda. Ela sabe que está faltando alguma coisa. Vou construir um altar ao Deus desconhecido. Então, na idolatria, a pessoa está sempre insatisfeita. E em contrapartida, no Evangelho, nós aprendemos a ser contentes em toda e qualquer situação. Tá? Então, o idólatra está sempre à procura de algo. E essa não é a situação da sociedade contemporânea. A sociedade não está buscando o tempo todo mais beleza, mais prazer, mais dinheiro. Entretanto, a turma até alcança essas coisas, mas não se satisfaz. Não é incomum você encontrar relatos de pessoas que parecem que têm tudo, mas que não têm nada. Não é mesmo? A pessoa é bonita, tem dinheiro, mas aí vem algum escândalo, ela fez alguma coisa, enfim. Tá? Tem muita gente desperdiçando a própria vida. Ainda dentro de seu primeiro argumento, Paulo apresenta argumentos racionais sobre a natureza de Deus, destacando que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Veja lá, versos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
Então, Paulo afirma que Deus é autônomo, no sentido de que ele não precisa da sua criação. Ele criou todas as coisas por amor, não por necessidade. Tá? E Paulo está dizendo, tem esse monte de templo, esse monte de altar, isso daí não vale nada. Vocês acham que Deus está aqui, os deuses estão aqui? Estão errados, porque só há um Deus e Deus não precisa de santuário feito por mãos humanas. Veja só a audácia de Paulo, bem como a sua coragem. Tá? Paulo não se acovardou, ele anunciou o Evangelho, ele pregou a Bíblia, apesar dos atenienses não conhecerem essa literatura. Avançando, vamos para o segundo argumento do apóstolo Paulo, que encontra-se lá no verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O segundo argumento consiste na afirmação de que Deus dirige os acontecimentos da humanidade e o destino das nações, quer os gregos reconheçam esse fato ou não. Deus está dirigindo e conduzindo todas as coisas. O que mais? Terceiro argumento, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O terceiro argumento é que Deus criou a humanidade e deseja que os seres humanos se relacionem com ele. E, gente, isso daqui é altamente diferente da opinião dos gregos, porque os gregos admitiam a existência de muitos deuses, mas os deuses gregos eram vaidosos. Na verdade, os deuses gregos são humanos elevados à divindade. Tá? Na mitologia grega, os deuses têm comportamento humano. Então ficam com ciúme, tá? Eles ficam irados, esse tipo de coisa. Ok? Então, os atenienses estavam acostumados com esse tipo de divindade. E como os deuses eram muito elevados, eles, na mentalidade dos gregos, não davam a mínima para eles. Tá? Lembre-se também que era comum o culto ao imperador naquela época. E o imperador estava distante, não queria saber do povo. Era essa a mentalidade dos atenienses em relação às suas divindades. Eles não ligam para nós, mas nós não podemos deixá-los insatisfeitos, senão essas divindades irão nos castigar. Paulo está dizendo, existe um Deus e ele é bondoso e ele deseja se relacionar com as pessoas. Tá? E aí o apóstolo Paulo recorre a poetas conhecidos pelos gregos. Paulo cita o poeta cretense Epimênides e cita também o poeta Aratus, ou seja, nós não precisamos rejeitar a cultura. Tá? Você não precisa rejeitar a cultura. Eu sou crente, eu não assisto televisão. Olha, é até uma opção para você, enfim, tem muita bobeira mesmo, né? Às vezes é perda de tempo, mas não é uma obrigação, entendeu? Não é errado você se relacionar com a cultura, escute boa música, assista lá séries legais e evite outras. Comigo acontece isso de vez em quando. Você começa a assistir lá uma série, mas é tanta safadeza, é tanta bobagem, que é melhor largar a mão, viu? Não fique insistindo. Começou o primeiro episódio, já tem só safadeza, de 50 minutos, 15 é bobeira, procura outra coisa para assistir. Mas não é errado você assistir uma série legal, gostar de ler livros. Aliás, estimulo vocês a lerem boa literatura. Tá? A gente não precisa rejeitar a cultura. Paulo não rejeitou a cultura. Pelo contrário, usou a cultura para pregar o evangelho. Ele conhecia os caras que os gregos liam, citou eles,
Então, repare que ele está encontrando pontos de conexão para a pregação do Evangelho. E vem o quarto e último argumento, que é aquele que está no verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação. Esse argumento consiste no fato de que Deus é muito diferente daquilo que os seres humanos imaginam com sua mente finita e representam com as suas mãos. Com esse discurso, a gente aprende o seguinte, gente: o Evangelho é intelectualmente robusto e capaz de dialogar com diferentes correntes de pensamento. O Evangelho é intelectualmente robusto, tá? Não precisa ter medo de pregar o Evangelho para o camarada que tem uma visão de mundo marxista. O Evangelho é intelectualmente robusto. A gente não precisa ter vergonha. Tá? É possível, sim, a partir do Evangelho, dialogarmos com diferentes correntes de pensamento. Vamos lá. Agora, em último lugar, o poder pessoal do Evangelho. Paulo encerra chamando os atenienses ao arrependimento. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. A misericórdia de Deus em relação à ignorância não dá permissão para as pessoas persistirem nela. Então, Deus alerta, e a partir do momento que nós fomos alertados, nós devemos remendar a nossa vida. Tá? Então, Paulo chama o povo ao arrependimento. Sobre arrependimento, queria dividir com vocês o que afirmou Darren Patrick. No arrependimento, há 3 coisas que precisamos fazer em relação ao pecado. Tá? 3 coisas para fazer em relação ao pecado, no arrependimento. Em primeiro lugar, vê-lo. Tem gente que não quer ver o pecado, ignora, pensa que não é errado, olha para o outro lado. Você, no arrependimento, precisa identificar o pecado. Isso daqui é pecado, sim. O que mais que você deve fazer? Você precisa admiti-lo. E, finalmente, você precisa se afastar dele. O arrependimento verdadeiro é não pecar mais. Martinho Lutero costumava fazer essa afirmação. 3 coisas no arrependimento a serem feitas em relação ao pecado: vê-lo, admiti-lo e nos afastarmos dele. Sobre arrependimento ainda, C.S. Lewis afirmou algo que eu queria dividir com vocês. Há de se convir, arrepender-se não é nada divertido. Trata-se de algo mais difícil do que simplesmente se humilhar e admitir a própria culpa. Significa desaprender toda a presunção e teimosia que nos foram incutidas por milhares de anos. Significa aniquilar parte de nós. Arrepender-se não é agradável, mas produz bons frutos. Ok? Paulo obteve resultados com a sua pregação. Não foram muitos convertidos, mas a Bíblia destaca 2 nomes, Dionísio e Damares, que ouviram o Evangelho e que creram. De acordo com um historiador da igreja, chamado Eusébio, lá do século IV, ele afirma que esse Dionísio se tornou um bispo, um presbítero da igreja de Atenas. Tá? Então, o ministério de Paulo ali em Atenas não foi fácil, mas deu frutos. A segunda grande viagem missionária de Paulo não foi fácil, mas deu frutos para a glória de Deus. Lucas registrou que as pessoas reagiram à pregação de Paulo de 3 formas. Em primeiro lugar, alguns acreditaram. Outros rejeitaram. E muitos deixaram para depois. Não é assim que as pessoas reagem à pregação do Evangelho? Alguns acreditam, outros já rejeitam, e a grande maioria, eu vou pensar, a gente conversa mais na próxima semana. Tá? Entretanto, gente, a Bíblia, quando trata sobre arrependimento, ela não trabalha com amanhã, com próxima semana, com o próximo ano. É hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o coração. No que diz respeito ao arrependimento, à mudança de vida, isso não pode ser algo que a gente coloca lá na agenda a título de planejamento e de meta. Em 2026 eu vou me arrepender. Para. O momento é agora, é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Eu queria concluir essa frase essa aula com uma frase de um missiólogo chamado Johannes Blau. Eu gostei muito dessa frase. Olha lá. Não nos esqueçamos de que o grande primeiro motor da pregação do Evangelho não vem de fora, da necessidade do mundo. Também não vem de dentro, do impulso religioso, mas de cima, como coerção divina. Ai de mim se não pregar o Evangelho, como questão de vida e morte, não apenas para o mundo, mas para a própria igreja. O trabalho missionário é questão de vida ou morte. E isso não apenas para os perdidos, mas para a própria igreja. Porque a igreja que deixa de ser missionária, deixou de ser evangélica. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Então, gente, que o bom Deus nos sustente, nos dê graça e nos capacite a sempre compartilharmos as boas novas do Evangelho. Ok? Vamos orar? Hoje foi mais um discurso do que escola dominical, né? Não deixei vocês falarem. Só a Lourdes que falou do alho lá na CPTM. Aliás, já estão com o almoço pronto. Domingo é um dia difícil, né? Lá em casa, domingo é um dia difícil, porque a gente fica lá, né, absorvido nos trabalhos do final de semana, aí chega depois da escola dominical, o que vai fazer? O que vai fazer? Bom que tem um frango lá perto, né, Ed? Geralmente pega aquele frango lá. Vamos orar, gente? Senhor Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos por essa manhã tão agradável na companhia de irmãos queridos. Nós te louvamos por todos os trabalhos que ocorreram e que ainda estão para acontecer nesse final de semana, nesse domingo. Tudo é para a tua glória, tudo é para a edificação da igreja. Ó Deus, nós aprendemos nessa manhã a respeito da importância do trabalho missionário e imploramos que o Senhor nos encontre fiéis e sempre dispostos a compartilharmos o Evangelho com aqueles que nos cercam. Nos abençoe, nos sustente, nos dê um domingo abençoado na tua presença. É a nossa petição, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. É isso, o Senhor te abençoe e te guarde. Bom domingo a todos. Às 18 horas tem mais.